Seja bem-vindo ao canal Gabaritei. Meu nome é Emília, e eu sou sua professora virtual aqui no nosso canal. Agora eu vou te fazer algumas perguntas sobre o tema proposto, e depois de cada pergunta eu vou lhe dar 2 minutos para você responder cada uma delas. Você pode anotar e responder suas perguntas nos comentários deste vídeo. No final eu volto com o gabarito das questões, e comento sobre as respostas. Combinado? Mas antes, para você não perder nenhum material de estudo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, assim você fica sabendo sobre os vídeos novos e mini testes que sempre vão rolar por aqui. E aí, preparado, preparada? Então vamos à primeira pergunta. Com referência à execução penal, julgue o item subsequente. Segundo o STJ, ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado, o juízo da execução pode promover a retificação do atestado de pena para nele constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, sem haver violação da coisa julgada ou implicar reformatio impejus. A questão está certa ou errada? Você tem 2 minutos para responder. Então, anotou sua resposta? No final você vai postar todas elas nos comentários, ok? Agora vamos para a segunda pergunta. Com referência à execução penal, julgue o item subsequente. Considere que Otávio cumprisse pena de 45 anos de reclusão no regime fechado, quando empreendeu fuga, em 10 de maio de 2013, tendo sido recapturado em 29 de junho de 2021. Nessa situação hipotética, segundo o STJ, por se tratar de falta grave de natureza instantânea de efeitos permanentes, o marco inicial da prescrição para apuração da referida falta grave é o dia em que Otávio empreendeu fuga. A questão está certa ou errada? Você tem 2 minutos para responder.
Esta foi fácil, não é? Vamos para a próxima pergunta. Com referência à execução penal, julgue o item subsequente. Segundo o STJ, o reeducando que participa de coral musical não tem direito à remissão de sua pena pela realização dessa atividade, por ela não se enquadrar nem como trabalho, nem como estudo. Responda: certo ou errado. Vamos para a próxima pergunta. Com referência à execução penal, julgue o item subsequente. De acordo com o STF, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não se admite a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo do que o determinado na condenação. Certo ou errado? Responda. Legal! Vamos para a última pergunta, daí eu vou comentar todas elas com você, tudo bem?
Com relação à responsabilidade penal, julgue o próximo item. Segundo a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, a conduta humana, comissiva ou omissiva, é sempre projetada a um fim e iluminada pelo acolhimento ou desprezo a um valor reconhecido pelo direito. Vamos lá, concurseiro. Responda esta última pergunta antes de começarmos a comentar o gabarito. Certo ou errado? Então é isso. Agora você vai postar nos comentários deste vídeo o seu gabarito. E nós vamos juntos conferir todas as respostas, ok? Aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Preparado? Então vai! Enquanto eu busco aqui as respostas, você posta suas nos comentários. Vale lembrar que todas as perguntas eram da Banca CESP. Vamos lá! A primeira pergunta era da prova para defensor público do Estado de Rio Grande do Sul. A questão versa sobre o Instituto da Reincidência e sua interpretação pelo Superior Tribunal de Justiça. A reincidência consiste em circunstância agravante de pena, consoante previsão contida no artigo 61, inciso I, do Código Penal. O seu conceito é dado pelo artigo 63 do Código Penal, bem como pelo artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. O Superior Tribunal de Justiça entende que, mesmo não tendo sido reconhecida a condição de reincidente do condenado na sentença ou no acórdão transitada, em julgado, o juízo da execução pode fazer constar tal informação no sistema da execução penal, para fins de concessão de benefícios, como se observa das seguintes informações. A terceira sessão do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas de direito penal sobre o momento da individualização da pena. Decidiu o acórdão embargado, da quinta turma, que a reincidência que não esteja expressamente reconhecida no édito condenatório não pode ser proclamada pelo juiz da execução, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da non reformatio in pejus. O acórdão paradigma, da sexta turma, por sua vez, entendeu que as condições pessoais do paciente, como a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios. Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no que diz respeito ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritiva de direitos, fatores que evidenciam justamente o comando emergente da sentença. Todavia, as condições pessoais do réu, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independente de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória. Eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena.
Como se sabe, a individualização da pena se realiza, essencialmente, em 3 momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo legislador; na sentença penal condenatória, pelo juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo juízo das execuções. Esse entendimento, a propósito, tem sido convalidado pelo Supremo Tribunal Federal, para o qual o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência, artigo 61-I, do Código Penal, para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal, para fins de concessão de benefícios da execução penal, compete ao juiz da vara das execuções penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória. Então, esta questão está correta. Passemos então para a questão de número 2. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative as notificações, porque assim você não perde o pulo do gato, que eu vou te mostrar aqui agora. Veja só. Pobre bichano. Mas vamos falar da questão número 2. A fuga de preso configura falta grave, nos termos do inciso 2º, do artigo 50, da Lei nº 7.210/1984, Lei de Execução Penal, LP. De acordo com o STJ, a falta grave em referência tem natureza de infração permanente. Além disso, ainda segundo a mencionada Corte, o termo inicial da prescrição para apuração da referida falta grave é o dia da recaptura do preso. A assertiva contida no enunciado é a de que o marco inicial da prescrição para apuração da referida falta grave é o dia em que o preso empreendeu fuga, motivo pelo qual está equivocada. Logo, o gabarito desta questão é errado. E aí, concurseiro, como foi nesta questão? Se não acertou, não se preocupe, vem mais pulo do gato aí pela frente. Então já deixe seu like e vamos para a questão de número 3. Questão número 3. A questão versa sobre a execução penal, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O tema foi objeto do informativo número 613, de 8 de novembro de 2017, do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido admitida a remissão de pena pela participação em coral musical, como se observa das seguintes informações do inteiro teor da decisão. Vamos ler? O ponto nodal da discussão consiste em analisar se o canto em coral pode ser considerado como trabalho ou estudo para fins de remissão da pena. Inicialmente, consigna-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonum partem da norma prevista no artigo 126 da LP, firmou o entendimento de que é possível remir a pena com base em atividades que não estejam expressas no texto legal. Concluiu-se, portanto, que o rol do artigo 126 da Lei de Execução Penal não é taxativo, pois não descreve todas as atividades que poderão auxiliar no abreviamento da reprimenda. Aliás, o caput do citado artigo possui uma redação aberta, referindo-se apenas ao estudo e ao trabalho, ficando a cargo do inciso e do primeiro parágrafo a regulação somente no que se refere ao estudo, atividade de ensino fundamental médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional. Agora observe, concurseiro, na mesma linha, consigna-se que a intenção do legislador ao permitir a remissão pelo trabalho ou pelo estudo é incentivar o aprimoramento do reeducando, afastando-o, assim, do ócio e da prática de novos delitos, e por outro lado, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Artigo 1º da LP. Ao fomentar o estudo e o trabalho, pretende-se a inserção do reeducando ao mercado de trabalho, a fim de que ele obtenha o seu próprio sustento, de forma lícita, após o cumprimento de sua pena. Se liga, observa-se que o meio musical satisfaz todos esses requisitos, uma vez que, além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele promove sua formação profissional nos âmbitos cultural e artístico. Isso quer dizer que a atividade musical realizada pelo reeducando profissionaliza, qualifica e capacita o réu, afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade. No mais, apesar de se encaixar perfeitamente a hipótese de estudo, vê-se também que a música já foi regulamentada como profissão pela Lei N. 3857/1960. Então, concurseiro, não caia nessa pegadinha, ok?
A resposta é errado. Esta resposta está tipo assim, como se fosse este banheiro aqui. Dá uma olhada. Segundo o pedreiro, dá para tirar a diferença no reboco. O que você acha? Deixe seu comentário. Bem, eu duvido. Mas agora vamos então para a pergunta de número 4. Eu vou lê-la aqui novamente para vocês. De acordo com o STF, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não se admite a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo do que o determinado na condenação. Vamos lá, concurseiro. A questão versa sobre a possibilidade de ser concedido o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu vou ler com vocês aqui agora o que o Supremo Tribunal Federal, na súmula 716, orienta. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Bem, agora ficou bem explícito, não é? O gabarito da questão está igual àquele banheiro. Errado. E agora, para finalizar, vamos para a última questão. Eu vou lê-la aqui também, junto com você. Com relação à responsabilidade penal, julgue o próximo item. Segundo a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, a conduta humana, comissiva ou omissiva, é sempre projetada a um fim e iluminada pelo acolhimento ou desprezo a um valor reconhecido pelo direito. A questão versa sobre a conduta, então se liga, este é um elemento integrante do conceito analítico de crime. A conduta é o comportamento humano dotado de consciência e vontade, tratando-se de componente do fato típico. A conduta pode consistir numa ação, conduta comissiva, ou numa omissão, conduta omissiva, e além disso para ser uma conduta penal. Em função do finalismo penal, ela tem que ser dolosa ou culposa. Ademais, a conduta penal tem uma finalidade, revelando o desprezo do agente em relação a um bem jurídico reconhecido pelo direito penal. Sabendo disso agora fica fácil, não é? A resposta é certo. Então é isso, vou postar aqui para você como ficou nosso gabarito. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Assim você nos ajuda a crescer. E não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhuma atualização do mundo dos concursos públicos. Bons estudos e até a próxima. Obrigada!